Oi, gente. Mais uma vez estamos nós aqui com o quadro da espiritualidade das oficinas de oração e vida. E como vocês já sabem, nesse quadro nós estamos fazendo uma caminhada santa e santificadora com Jesus, na qual nós vamos aprendendo com Ele e pedindo a Ele a graça de nos transformar a cada encontro, dando sempre mais um passo ao encontro dele mesmo, ao encontro do Pai, ao encontro do nosso objetivo como cristãos. Então, para caminhar conosco, vamos pedir que o Espírito Santo venha, que Ele nos acompanhe, que Ele nos abra os nossos corações e as nossas mentes, para assim a gente poder mergulhar no mistério de Jesus. Que Ele nos ajude a conhecer cada vez mais esse Jesus maravilhoso, que a cada encontro a gente se apaixona mais por Ele. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos teus fiéis e acende neles o fogo do teu amor. Tu és a força que vigoriza nosso trabalho. Tu és o alento que vivifica nossa alma. És a luz que ilumina nossa mente. És o motor de nossas boas obras. Dá-nos docilidade para seguir teus mandados e que gozemos sempre da tua presença e da tua proteção. Amém. Muito bem, então, estamos caminhando com Jesus. E no último encontro, na semana passada, Jesus tinha se retirado a terras estrangeiras. Então, o Frei diz aqui para a gente: não existe certeza alguma sobre o itinerário de Jesus, o itinerário seguido por Jesus, nesse período em que permaneceu em terras estrangeiras. Nem sabemos quanto tempo durou este alto exílio do Mestre na Fenícia e na Jordânia. Seja como for, percebemos que nesta etapa da sua vida se produziu um esclarecimento definitivo sobre o caráter do seu messianismo, sobre o seu destino de redentor. Pelos episódios que sucederam em continuação, pelos insistentes prenúncios de Jesus aos seus discípulos sobre o seu trágico final e pelos temas que encheram as semanas seguintes, o Frei diz: deduzimos que a etapa que acaba de transcorrer deve ter sido um tempo de esclarecimento sobre o seu destino de Salvador do mundo mediante a morte, e de que o processo desse esclarecimento foi realizado por Jesus mediante uma assídua meditação do quarto canto do servo de Javé, através do texto de Isaías, lá nos capítulos 52 e 53. Maravilhoso para conhecer. Isaías, aproximadamente 600, 700 anos antes de Jesus, escreveu lindamente o que seria a morte do profeta, a morte de Jesus. E continuou Frei: de Tiro, o mestre se dirigiu até o norte, a Sidom. Depois, seguindo provavelmente um caminho em zigue-zague, passou com seus discípulos para a Transjordânia. Nós lembramos que Jesus se retirou e levou consigo seus discípulos, os 12, né? Visitaram as cidades da Decápolis e dali retornaram às proximidades do mar da Galileia. Supomos que o mestre aproveitou este longo recesso para intensificar a formação dos discípulos, e Jesus começou por sentir uma certa urgência em preparar o caminho da redenção, colocando 2 marcos prenunciadores
feitos pelos profetas. Primeiro, a revelação de sua identidade messiânica. E segundo, o caráter doloroso desse messianismo. Como expressão dessa urgência, parecia que Jesus estava sabendo que tudo estava para acontecer. Aí o Frei coloca aqui, como prenúncio dessa urgência, Lucas nos transmitiu 2 versículos notáveis no contexto dessa época. Palavras de Jesus: vim para pôr fogo sobre a terra, e quanto desejaria que já estivesse aceso. Segundo versículo: há um batismo que eu devo receber, e como estou ansioso para que ele se realize. São expressões vigorosas que indicam até que ponto a alma de Jesus estava navegando no mar do servo de Javé. Tenho que ser submergido em um banho de dor. Quando sobre o vermelho do horizonte se levantará o cadafalso do profeta, quando sobre o vermelho do horizonte se levantar o cadafalso do profeta, se racharão os muros e o profeta morrerá em silêncio no monte da redenção, sem que ninguém o lamente. Enquanto o drama não for consumado, quanto estou ansioso. Por aqueles dias, aproximaram-se de Jesus, cautelosamente, uns fariseus com uma informação confidencial. Sai daqui, porque Herodes deseja matar-te. Não sabemos, diz o Frei, se esse aviso era uma atitude de boa vontade ou se queriam submetê-lo a uma guerra de nervos. Seja o que for, aqui nos interessa a reação de Jesus com o fim de induzir, através de sua resposta, os sentimentos que nesse tempo se agitava em seu coração. A maneira como Jesus qualifica Herodes, ela é inédita na boca de Jesus. Digam a essa raposa. Foi a única vez que ouvimos Jesus usar uma expressão de tanto menosprezo. Além desse detalhe, nos interessa a profundidade dessa resposta. Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã. Mas ao terceiro dia serei consumado, porque um profeta não deve morrer fora de Jerusalém. Em 2 versículos consecutivos aparecem idênticas expressões, hoje e amanhã, indicando um lapso de tempo relativamente curto. Jesus, a essas alturas, pressentia, seja por inspiração interior, seja por uma avaliação pessoal da magnitude do conflito com as autoridades de Jerusalém, que sua imolação estava próxima. Ao terceiro dia, sou consumado. Neste contexto, a expressão terceiro dia indica iminência. Sou consumado é uma expressão extraordinariamente densa, carregada de significados. Pelos seus padecimentos e mortes no lugar de outros, Jesus não só completa a sua função messiânica, mas lhe dá cabal cumprimento como Messias que salva e funda o reino definitivo por meio do sofrimento e da morte. Primeiro, identidade messiânica.
Jesus permaneceu muito pouco tempo nas proximidades do lago da Galileia. Logo se dirigiu até ao norte, nessa região, longe do assédio dos fanáticos e das intrigas dos doutores. O mestre passou alguns dias com seus discípulos, doutrinando-os, dedicando-lhes todo o tempo. No fim das contas, o resultado mais tangível de sua aventura apostólica tinha sido esse grupo de homens. Jesus necessitava dar passos concretos até a revelação de sua identidade pessoal e prepará-los psicologicamente para o momento supremo da caída do profeta que já se avizinhava. Os mesmos apóstolos haviam se perguntado mais de uma vez sobre a identidade pessoal de seu mestre. Quem era o Messias? Quem era o Messias? Filho de Deus? Filho do homem? Mas o que significava esses títulos em suas mentes? Necessitavam urgentemente de esclarecimento. Haviam sido arrastados atrás do mestre? Não se sabe por qual misteriosa sedução. Uma sedução que emanava e continua emanando da pessoa de Jesus, das proximidades de Jesus. A estas alturas, o mestre devia constituir o enigma para eles. O admiravam, o amavam, estavam, pois, em condições de abordar um tema que nem Jesus e nem eles se haviam atrevido a tratar até aquela hora. Seu messianismo e, sobretudo, as características de seu messianismo. Sentados na grama, junto à nascente do Rio Jordão, frente a uma pedra proeminente, num clima de confiança e num arrebatamento espontâneo, Jesus improvisou uma inesperada pergunta. O que dizem as pessoas quem eu sou? Tratava-se de uma tática pedagógica para chegar progressivamente, em forma gradual, à pergunta decisiva e final. E vocês, quem dizem que eu sou? Os discípulos ficaram assustados, mudos, olhando uns para os outros. Parecia que entre eles havia um acordo para não colocar esse tema tabu. E agora, de forma repentina e a queima-roupa, encontrava-se diante da comprometedora pergunta. Pedro, impetuoso como sempre, respondeu resolutamente: Tu és o Messias, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi lhe revelado pela carne nem pelo sangue, e sim por meu Pai que está nos céus. Marcos e Mateus nos dizem que Jesus mandou energicamente que não falassem a ninguém sobre ele como Messias. Muito bem, aqui está a nossa caminhada de hoje e vamos agora ao nosso passo de hoje. O que observar de Jesus, o que aprender de Jesus para a nossa vida, para a nossa caminhada para Deus. Nós percebemos que aos que permanecem, os que permaneceram com Jesus, a graça da revelação lhes é dada.
por Deus mesmo e por Jesus. A certeza, a convicção e a coragem de anunciar aos que permanecem com Jesus, Deus mesmo lhes dá a graça da revelação, lhes dá a certeza, a convicção e a coragem de anunciar o Messias, Jesus, o Filho de Deus. Segundo, que Jesus vive conosco, com seus amigos, na simplicidade da nossa vida, como um amigo íntimo, todos os dias. Sentar junto e conversar com Jesus. Ele nos dá essa graça. Sempre foi assim com seus discípulos, com seus amigos. E terceiro, nós aprendemos com Jesus aqui a humildade, claro, grita a humildade de Jesus. Não digam a ninguém sobre quem eu sou. Ou seja, sem títulos, sem falar de si, mas apenas sendo o que é. Ser revelado através dos feitos, da postura, das atitudes, do comportamento geral da vida. Ser, simplesmente ser, não dizer, não ter aquela sede de reconhecimento, mas ter aquela sede de ser. Isso nós aprendemos com Jesus. Então, nós vamos agora fazer a oração da humildade, pedindo a Jesus que o nosso coração seja um coração como o dele, que a gente não deseje estimação e outras coisas mais. Jesus, manso e humilde de coração, escuta-me. Do desejo de ser estimado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser exaltado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser honrado e louvado, livra-me, Jesus. Do desejo de ser preferido ou preferida a outros, livra-me, Jesus. Do desejo de ser aceito por todos, amado por todos, livra-me, Jesus, do desejo. Do medo de ser desprezado, livra-me, Jesus. Do medo de ser esquecido, livra-me, Jesus, que eu seja apenas o que sou. Do medo de fracassar, livra-me, Jesus. Do medo de ser humilhado, livra-me, Jesus. Que eu seja apenas o que sou. Do medo de não ser aceito, livra-me, Jesus. Que os outros possam ter mais êxito que eu. Dá-me a graça de aceitar com paz, Jesus. Que os outros possam ser melhores aceitos que eu. Dá-me a graça de aceitar com paz, Jesus. Que os outros possam ser mais amados que eu. Dá-me a graça de aceitar com paz, Jesus. Que os outros possam ser preferidos a mim. Dá-me a graça de aceitar com paz, Jesus, como tu, meu Senhor. Muito bem, então agora a sugestão da semana maravilhosa para que Jesus nos cure e nos faça caminhar para Ele verdadeiramente. Dá passos reais agora. Após pedir a luz do Espírito Santo, meditar o texto de Mateus 16, de 13 a 21. Número 2, conversar com Jesus sobre a humildade. O quanto busco reconhecimento no sentido de que as pessoas saibam que fui eu quem fez tal coisa. E encerrar dizendo a Jesus que quer um coração puro, humilde, simples como o dele e que conta com ele para essa graça, para essa transformação
e que de nossa parte nós vamos fazer 100% e contamos com a graça dele para que seja realizada em nós essa pureza de coração. Assim, seremos nós felizes e também com o coração manso e humilde, vazio, com certeza faremos felizes também os outros, os que nos rodeiam. O nosso coração está livre para amar aos outros, ao invés de estar ocupado em defender o nosso ego, que exige tanto de nós, que exige todas as nossas energias. Com o coração manso e humilde, estaremos livres para amar. E agora vamos encerrar dizendo a Jesus que foi desprezado: meu Senhor, eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus e meu Senhor, meu bom pastor. Cantemos. Despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Foi a casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao reino do céu. Sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz.